A viagem para a Alemanha foi a soma de um grande trabalho. Vou completar agora dia 2 de janeiro, 10 anos na empresa que eu estou hoje. Quando eu vendia bala no Farol, na época eu era auxiliar de almoxarifado de uma metalúrgica. Saí Certo. dessa metalúrgica devido à crise, fui vender bala. Só que nesse período que eu vendia bala, eu ainda trabalhava na metalúrgica. Então o que eu fiz? Na metalúrgica eu trabalhava de segunda a quinta, porque reduziram a carga horária. Na sexta-feira eu vendia bala no Farol. Comecei a gostar disso, trabalhei na sexta, no sábado e no domingo. Não satisfeito, eu sou um cara muito inconformado. Inconformado. Não satisfeito, eu falei, não vou ficar dormindo até tarde. A minha situação, eu moro com a minha sogra. E minha sogra, graças a Deus, é uma mãezona pra mim, cara. A minha sogra, eu sou fãzaço dela. Minha sogra, ela sabe que é uma parceirona. Morando com a sogra, 2 filhos, iniciando a faculdade, eu falei, meu, não, eu entro na empresa lá no Brás, às 8 da manhã. Eu não vou ficar dormindo até 6h30, é muita coisa pra mim. Eu falei, vou acordar 3h30, 4 horas no máximo. E aí vou pro Farol vender. Das 5h30 da manhã às 7h30 da manhã, 2 horas, eu trabalhava. Então, segunda, terça, quarta e quinta, das 5h30 às 7h30 da manhã. House Trident é só R$ 1. Depois das 7h30 eu ia pra empresa. Vendia também na empresa, pros vendedores, pra todo mundo lá. No ônibus vendia, na faculdade vendia, dormia no ônibus e chegava em casa meia-noite, depois da faculdade. Cansado que só. Conclusão. Depois que aconteceu todo esse processo, eu pedi pra empresa me desligar. Falei, me manda embora. E aí um cliente me arrumou um emprego, fui trabalhar numa importadora de vinho. Trabalhei 2 anos lá. Só que a paixão por venda acendeu naquele farol. Falei, meu, cara, eu preciso ir para vendas. E naquela empresa, uma empresa fantástica, Casa Flora. Uma empresa top. Inclusive, eu vou dar uma palestra nessa empresa, cara. Os Caramba, que da donos hora. gostam de mim pra caramba. Conclusão. Falei, me manda embora? Ele, não, imagina. Você trabalha 2 anos aqui com a gente não tem motivo pra te mandar embora. Falei, eu preciso que vocês me mandem embora. Rodrigo, então você vai ter que aguardar pelo menos uns 2 meses pra eu treinar uma outra pessoa. Falei, cara, já sei. Eu vou agora pedir as contas, porque eu preciso ir embora. Meu cunhado, ele abriu uma empresa e eu pedi uma oportunidade pra ele em vendas. Achei que ia ser tudo mil maravilhas e tal, e trabalhar com parente e tal, enfim, né? Cara, foi muito desafiador. Passei a trabalhar então nessa empresa que eu estou atualmente, no almoxarifado, para conhecer o processo. Do almoxarifado eu passei a fazer algumas entregas, então eu cuidava do almoxarifado, cuidava das entregas também. Só que o Rodrigo muito curioso e tal, eu chegava para entregar numa empresa e eu começava a olhar. O que esse cara compra além do que eu tô entregando aqui, né? Olhava a nota fiscal, olhava o que eu tava entregando e tal. Aí chegava pros vendedores lá na empresa. Cara, você só vende isso nessa empresa? Eles compram mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Daí o patrão me deu uma oportunidade para vendas. Em vendas, cara, eu fui me descobrindo um vendedor pitbull. A fábrica da Alemanha, a Ferd, que tem uma filial no Brasil, que fica em Curitiba, ela treina a gente, enfim, dá a capacitação pra gente ir atrás e tal. Os meus resultados, eles eram fantásticos, apesar do número ser muito baixo. Porém, era muito tempo, pouquíssimo tempo de trabalho. E eu tive a oportunidade de ir em algumas visitas, o engenheiro da fábrica aqui comigo. Era o nosso gerente comercial e era engenheiro também. E aí esse cara falava pro meu diretor, falava assim, meu, o Rodrigo é diferenciado. Esse cara, meu, se prepara que esse cara... E aí, cara, sendo observado pela empresa alemã. Nós batemos a meta em 2013, 2014 e eu comecei a ganhar prêmios. Ganhei um relógio personalizado, ganhei um mouse, teclado, fui ganhando um monte de coisa. E aí surgiu a oportunidade, a empresa bateu a meta e aí eles começaram a falar assim, ó, lá na Alemanha, em palestras motivacionais, a sua história é citada lá. Eu falei, eu não acredito. Eu preciso ir pra lá, né? Aí a nossa empresa ganhou essa vaga pra ir pra Alemanha e o meu diretor falou assim, cara, nada mais justo, você precisa ir pra lá. E aí eles prepararam tudo, uma viagem em 8 dias. Chegando lá, cara, conheci Munique, Stuttgart, Colônia, enfim. E aí, uma empresa gigante, gigante, gigante. Tive a oportunidade apenas ali de falar um pouquinho da minha história. E eu tenho um sonho hoje de voltar lá e dar palestras lá. E eu creio que no momento certo vai acontecer. E, enfim, nós estávamos a 10 quilômetros do estádio Allianz Arena.
que é o estádio do Bayern de Munique, no qual eu ganhei meu presentão. Eu falei, cara, eu amo futebol. E falar de um futebol europeu, falar de um estádio como o do Bayern de Munique. Um time igual o Bayern, né, cara? E aí eu falei assim, caramba, né? Eu não gosto de mentir, enganar ninguém. Mas tem coisa, cara, que pra mim é como se fosse real, sabe? Eu entrei numa loja do Bayern de Munique lá na Alemanha e eu peguei e pedi pro cara tirar uma foto, enquadrar bem direitinho assim. Eu falei assim, essa foto de fundo assim era o estádio, né? E parecia que eu estava dentro. Tinha algumas pessoas que falavam, mano, você tá no estádio, você tá no Allianz Arena. Eu falei, cara, eu tô vivendo. Eu não falei se não. Eu estou vivendo uma sensação um momento sensacional, cara, que alegria e tal. Só que na época, eu, apesar de ter ganhado, né, a viagem e tal, era caro uma camisa do Bayern lá, né? Eu falei, cara, infelizmente não vou comprar e tal. E passado-se o tempo, eu comprei outras camisas, mas eu nunca mais lembrei. Assim, não é que não lembrei, mas nunca veio no meu coração de comprar uma camisa do Bayern. Mas um carinho imenso pelo Bayern, porque, meu, eu estive lá em Munique, o Bayern é de Munique, eu estive pro Rodrigo. Foi como se eu estivesse no estádio. Aquela sensação muito verdadeira pra mim, sabe? Então hoje ganhar essa camisa aí pra mim é sensacional. E foi essa a história da Alemanha, né? E de lá pra cá, cara, muitas coisas aconteceram. Porque de um simples ex-vendedor de bala do Farol, que estava vendendo ferramentas, que teve uma experiência internacional, passou a ser conhecido de outra forma. Então, quando chegava em alguma empresa, pô, eu tenho um treinamento da fábrica na Alemanha. Pô, que legal. Então, é diferente, né? Eu entendo essa... Não é que as pessoas querem, pô, valorizar mais um ou outro, mas é diferente, cara, você ter uma experiência, você poder falar assim, ó, eu estive aí. Você demonstra autoridade, né, velho? A sua voz, ela ganha prioridade na hora do cara levantar o ouvido dele, né? Se tem 3 pessoas ali pra ser ouvidas, você vai ser o primeiro, pode ter certeza. Primeiro porque você já tem esse tom de voz, esse posicionamento de que não, eu preciso ser ouvido. Por que não? Né? E se eu não sou ouvido ainda, o que eu tenho que fazer para ser ouvido, né? Cara, exatamente isso. Eu acho que essa habilidade do vendedor é muito incrível.